E aí, já tá valendo? Porque eu nunca sei quando tá ou não. Acho que já. Acho que já, né? Começamos! Estamos ao vivo! E aí, galera? Boa noite! Como vocês estão? Deixa eu ver quem tá aqui. Elide, Ana Maria, como vocês estão? Estão me escutando bem? Vendo bem? E aí, gente, vamos entrando. Oi, mãe. Bem melhor agora vendo vocês. Saudades, Elide. Show. Tá bom. Aí sim. Boa noite. Você viu a musiquinha? Senhor. Vai aí enviando pra galerinha pra gente começar. É minha felicidade. Quem tá com saudade dos louvores? Então, né? Terminamos agora o nosso trabalho, né? Sábado aí a gente tá na correria. Logo, logo a gente vai contar um pouquinho pra vocês entenderem. E aí, quem mais que tá por aí? Alegria, alegria, alegria. Isso aí, mãe. Mais um minutinho. Oi, Luca! Como você tá? Saudade dos louvores de vocês tocando aí, ó. Gente causando. Leva-me, Senhor. Oi, tia Maria! Vai lá. Quem mais? Quem mais chegou? Saudades dos louvores, hein, da Fanuel, de verdade. Ai, gente, que nostalgia. Bom, então, tá muito alta a música, gente. Só até as Suelen voltar. Como vocês podem ver, estamos aqui. Essa é a nossa sala. E a intenção é justamente essa, trazer vocês pra dentro da nossa casa. Porque eu já quero começar falando isso, né? Essa missão não é minha, não é da Suelen, é de vocês, é da Fanuel, então vocês estão aqui. Então sejam bem-vindos literalmente à nossa casa. E aqui no centro, né, da nossa sala a gente tem a cruz, que o Padre Fernando, inclusive, né, tem aí da ordenação dele e tudo mais. E o quadro de Scalabrini, Maria, mãe dos navegantes, né, mãe dos migrantes, mãe de todos nós. Então é isso. Acho que já dá pra começar, né? Bom, gente, então antes de mais nada, acho que é legal a gente fazer uma oração, né? Relembrar aí os tempos de Fanuel, onde a gente rezava todo mundo junto, presencialmente, mas também lembrar a importância de que quando a gente reza, a gente não tá sozinho, né? Ainda que tenha essa impressão, né? Mas sempre fazer memória é muito importante de que um dia a gente esteve juntos e voltaremos a estar reunidos, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa nos abençoar você que está nessa casa, nesse trabalho, não sei onde você vai estar vendo, mas que Deus possa abrir nosso coração agora para receber também tudo aquilo que Ele quer nos falar e que nós possamos deixar nosso coração ser um lugar onde vão brotar coisas boas, né? Aquilo que é velho vai ficar para trás e aquilo que precisa de uma nova vida, um novo sopro que seja dado, né? Que seja concedido. A nossa pequena parte que possa ser feita agora, né? Você quer acrescentar alguma coisa? Não? E vocês, têm alguma intenção aí durante a semana? Se vocês tiverem alguma intenção, podem mandar. Queria colocar a intenção por todos os migrantes. Terminamos aqui os nossos trabalhos, né? Entregando as cestas básicas. E são muitas histórias, né? Muitas vidas, não são só números, são pessoas.
E então entregar também todos esses sonhos, assim como os nossos, né? Por conta dessa pandemia, muitas coisas foram pausadas, não paradas, mas foram pausadas aí. E quem sabe até o momento da gente conseguir se planejar melhor, né? Então que Deus possa acolher aí todas as orações que estão no nosso coração, acolher todos os migrantes, pela juventude e por todas as nossas famílias, né? Então vamos pedir para Maria, que é a nossa mãe, levar todas essas orações para Deus da melhor forma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então é isso. Vamos começar aí. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu sou a Camila. Tenho agora 25 anos. Vim junto com a Suelen, graças a Deus. Somos aí da Fanuel, né? Já participamos faz um bom tempo da Basílica Nossa Senhora Menor da Boa Viagem. E é um orgulho poder estar junto com vocês. Oi, Ed! É um orgulho poder representar um pouquinho, né, de vocês. Como eu comecei falando, estamos aqui na nossa sala, né, porque eu queria colocar também vocês dentro da nossa casa. Então essa é a proposta, trazer vocês para dentro da nossa realidade. E aí eu queria começar contando um pouquinho, né, como que eu vim parar aqui. Eu, Camila, e aí depois a Suelen vai falar um pouquinho dela. E, bom, às vezes a gente acha que a missão, né, a gente fala tanto dessa palavra missão, o que eu vim fazer, né, no mundo, não sei, qual que é o meu objetivo, como que eu posso servir. E aí é onde, dentro da comunidade, eu consegui escutar um pouco da voz de Deus, que eu precisava um pouquinho mais para as águas mais profundas, né, um pouquinho mais mão na massa, porque é uma combinação, acho que perfeita, que Deus nos propõe, né, da contemplação, da oração com a ação, né? Então me faltou um pouco disso e eu fiquei com essa chama acesa de eu quero fazer um pouco mais, quero sentir um pouco mais na pele. E eu passei por um ano também, aí em 2019, estamos em 2020, né? 2019, que foi um ano também que eu me dediquei, eu falei assim, eu quero saber o que vai ser da minha vida, em todos os sentidos. E aí eu me propus a literalmente abrir meu coração pra saber o que ia vir aí. Então eu acho que o primeiro passo da missão, né, é isso. E qualquer missão, seja a missão profissional, a missão aí da sua vocação, independente de qual é o... Eu tô um pouco desconcentrada, perdão. Qual seja o nicho da sua missão, a gente precisa dar um foco. E esse foco, muitas vezes, ele não chega na hora, né? Ele chega depois. Mas o importante é a caminhada. Ou seja, não espera estar tudo perfeito. Não espera que você, por exemplo, para vir pra cá, né? Eu estou onde? Estou no Peru. Então eu não sabia nada de espanhol, nem uma palavra, só buenos dias e olhe lá. Sussu também, né? Veio junto comigo. E então era uma dificuldade, era uma coisa que eu podia falar. Não vou me aventurar, imagina ir para outro país onde eu não sei falar o idioma, né? Loucura. E podia ser um empecilho. Como muitas vezes a gente deixa, né, essas coisas influenciarem na nossa vida profissional, espiritual, enfim. E foi uma coisa que impactou um pouco, né? Acho que deve falar por nós, no aeroporto, em todos os outros lugares, porque a vontade de querer se expressar e não saber, né? Porque literalmente a gente não sabia ainda formar frases em espanhol e tudo mais, era muito grande, mas a gente não tinha a ferramenta, né? E eu vejo que na minha caminhada foi um pouco assim também. Então, por exemplo, eu queria fazer muito, mas eu não sabia fazer nada, ou seja, eu tinha uma ideia na minha cabeça, e aí se der bingo aí, vocês falam, levanta uma mãozinha, faz um coraçãozinho e avisa que deu bingo. Mas às vezes eu ficava com a impressão de que quando Deus queria fazer alguma coisa na minha vida, eu tinha que estar 100% pronta, senão eu não podia ir. Ou seja, um trabalho ou um convite na própria Fanuel, um convite na própria igreja, alguma coisa dentro da minha família, qualquer coisa que eu tivesse que, né, dar o meu compromisso, se eu não tivesse 100%, não ia rolar. E na verdade, assim, a gente não fica pronto para encarar as coisas, não tem um pré-vestibular para viver, a gente aprende vivendo, né? E justamente isso aconteceu na missão,
porque vir pra cá, né, pra Casa de Acolhida ao Migrante, claro, algumas coisas o Padre Fernando, né, que é o nosso diretor aqui da casa, né, diretor espiritual também, ele nos deu alguns conselhos e tudo, mas é impossível você se preparar 100%. Mas o principal é você ter a disponibilidade, que é uma palavra que eu falo bastante, mas é porque realmente fez diferença, né, na minha vida. E o que mais? Acrescentar alguma coisa? Não? Então a gente segue. E então é isso. E aí começamos, né, essa caminhada. E tava falando dos empecilhos, né? E justamente eu comecei a ver muito empecilho pra vir pra cá, né? Quando eu recebi o convite, mas eu não sei falar espanhol, eu não sei o que eu quero da minha vida, ou seja, não sei se minha vocação não é pro matrimônio, se minha vocação é pra uma vida consagrada, o que é, ou seja, não tinha nada definido. Mas eu tinha essa vontade de experimentar algo novo, mas falando agora espiritualmente mesmo, né? Me doar mais. Eu já sentia que o pouquinho que eu tava fazendo ali na Fanuel, na missa, como cerimoniária, não tava pouco ainda, né? Dentro da minha família, dentro do meu trabalho. Eu queria uma experiência mais profunda com Deus, né? E eu acho que Deus me chamou no momento certo, que é um momento onde eu tô sentindo que eu tô crescendo muito, tô amadurecendo. Talvez a Camila que vocês conheceram eu já não sou mais, né? Já mudei muita coisa. Algumas coisas aperfeiçoei, outras tô ralando. Mas acho que esse é o propósito, né? Um encontro, ele nunca vai te deixar no mesmo lugar, né? Um encontro com Deus, ele tem que te mover. Eu só não esperava que ele me mover pro Peru, né? Eu falei, gente, eu achei que era um pouquinho mais perto. E realmente é algo que me impacta, porque pode parecer simples, né, pra vocês, mas pra mim, vir pra cá, né, renunciar a tanta coisa como posso dizer assim, é uma batalha que é enfrentada, digamos, né? É uma coisa na minha vida que eu não achei que eu ia ter coragem de fazer, né? Então, assim, largar o trabalho, abrir mão de ter um relacionamento, não estar perto da minha família, enfim, todas as seguranças que a gente já conhece. Então, tem esses dois lados, né, de quando a gente fala de doar um pouco. Porque o que eu tô fazendo aqui? Retomando. Eu estou no voluntariado, né? Então, eu vim como voluntário. O que significa ser voluntário? É doar um tempo da sua vida por algo, né? No caso, eu tô aqui como voluntária pela nossa missão, né? Que é escalabriniana. Então, a nossa congregação, né? Scalabrini, ele olhou para os migrantes e falou, alguém precisa cuidar deles, alguém precisa dar um direcionamento. Então, ele começou aí a construir, desde então, seguimos aí firmes e fortes. E essa é uma realidade, né? Essa casa de missão, casa de acolhida aos migrantes, é um respiro, né? E muitas vezes quem não precisa tomar um tempo, respirar, pega aquele fôlego e toca o barco, né? Segue aí a vida. Os migrantes também precisam disso, né? Muitas vezes a gente tem a oportunidade, né? Eu vivo em São Bernardo do Campo e tenho a opção se eu vou continuar no centro, se eu vou mudar para o Jardim Represa, se eu vou mudar para São Caetano ou até para outro estado, né? Mas a realidade que eu estou conhecendo hoje é de uma pessoa que, né, no caso do migrante, que tem que sair da sua terra por necessidades mais fortes, seja porque está passando fome, não tem condições de continuar naquele país, ou perseguição religiosa, política, né? Você não pode expressar sua opinião porque você pode morrer, e coisas do tipo, são bem pesadas, e a gente não conhece isso, né? Eu particularmente, ai meu Deus, quando via isso... Oi, Fê. Oi, Diogo. Eu, particularmente, quando pensava nessa parte de missão, de voluntariado, me enchia um pouquinho, assim, o coração, mas eu pensava o quê? África, né? Porque sempre fala isso. Não, mas é verdade, Estados Unidos, coisas assim, mas eu nunca parei pra pensar... Oi, cá! Nunca parei pra pensar na América Latina. E, tipo, eu estou na América Latina, né? Só que, por quê? E são esses estereótipos que eu acho que a gente pode colocar aqui. Porque, claro, se você quiser, inclusive será bem-vindo, vir pro Peru para conhecer essa realidade, você pode vir, estamos precisando de voluntários. Mas o que eu tô querendo dizer, brincadeiras à parte, é que você não precisa atravessar oceanos, né? Atravessar aí fronteiras para conseguir viver esta missão, né? Essa experiência missionária. Aí em São Bernardo, onde quer que você esteja, tendo um coração disponível e principalmente o olhar, né, aberto para novas realidades. E realidades que eu digo também é de conhecer o irmão que está do lado. Ou seja, saber que o meu modo de viver é o meu modo de viver.
existem outros modos de ver a vida, de ver o mundo. E essa é uma das partes que mais tem me chocado, e no sentido positivo, de sair dessa caixinha da Camila, né? Do tipo, ei, é muito maior do que você pensa, sabe? Então aqui, não sei se vocês acompanham, mas a gente sempre, a Suelen e eu, a gente sempre tira umas fotos aí do céu, que tem umas paisagens muito lindas aqui no deserto. E eu gosto muito de olhar pro céu, né? Eu sou apaixonada aí pela lua, estrela e tudo. Porque quando eu olho pro céu, eu vejo que eu sou assim, né? Um pedacinho de nada. Só que esse pedacinho de nada, que às vezes a gente se sente no meio de tanta coisa importante, às vezes a gente se sente pouco, mas na verdade não. Na verdade, uma atitude pequena sua pode transformar tudo, né? Então, o seu sim, de falar assim, acordar e falar, hoje eu quero fazer diferente, né? Já pode ser uma diferença absurda, que pode dar uma diferença não só na sua casa, mas no seu bairro, né? Uma atitude pequena. E foram a partir dessas atitudes pequenas que meu coração começou a despertar pra... Vamos sair daqui, né? Vamos ir pra um pouco mais... pra mais distante. Tô estourando. Deixa eu ver. O que mais que eu me perdi? Pra mais distante, você parou. Pra mais distante. Isso. Voltando, casa de missão, casa de acolhida, aí imigrante. Então tá, chegamos em dezembro, né? E aí o voluntariado é justamente doar uma parte da sua vida. E você pode doar o seu fim de semana, né? É bem provável que você conheça, até na nossa casa de missão, né? Aí na Paz, em São Paulo. Você, não sei como que tá agora, o Padre Alejandro depois deixa aí pros nossos jovens que tiverem interesse. Na própria matriz, a gente precisa de, em qualquer lugar, a gente precisa de gente, né? Gente que cuida de gente que se responsabiliza, que se compromete, mas principalmente com a vida, né? É muito importante a gente ter isso firme na nossa cabeça, né? De que a gente influencia pro bem ou pro mal, né? E nós, como jovens católicos, a gente tem que ter esse cuidado, esse zelo, né? Eu não sei quais foram as pessoas que passaram pela sua vida, mas hoje eu tô aqui por minha escolha, mas com certeza por influência das pessoas que passaram pela minha vida. E também é válido a gente fazer memória de que você aí, jovem Fanuel, também pode ser essa ponte pra alguém, né? Então, quando você se sentir, não sei, sozinho, ou você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Ou não sei, não passo no vestibular, não faço isso direito. Calma, respira e lembra que você ainda assim tá abrindo pontos, né? Tá abrindo caminhos. Estamos aí na jornada missionária e a Tamires fez aí a live mais cedo. Não consegui acompanhar completo, fiz só uns minutinhos. Mas ainda assim, a Tami é uma pessoa que abriu, né, caminho. E quando eu cheguei aqui, eu escutei essa frase de que quem abre caminho, geralmente, não é quem asfalta, né? Ou seja, alguém tem que ir primeiro. E às vezes é a pessoa que mais sofre, digamos assim, né? Claro que teve outras pessoas antes da Tamires, mas tô pegando ela como referência porque ela é uma referência pra mim. De uma pessoa que entregou tudo, né? E essa dedicação e tudo mais. E às vezes pra ela pode não ter sido nada, digamos assim, né? Ou seja, uma atitude simples dela, ela não valorizou. Assim como eu, alguma atitude eu posso, não sei, não valorizar e influenciar em alguma pessoa, né? Só que aí também tem o outro lado, porque eu venho pro Peru, né? Pra um outro país, pra essa casa de acolhida ao migrante. E quem que impacta a minha vida? Os migrantes. Porque eu acho que isso é o mais bonito da nossa congregação, do nosso carisma, né? Que é sobre os migrantes. A gente vai se encontrar no outro, né? E a gente encontra as nossas belezas, os nossos fracassos, os nossos orgulhos, mas também a nossa miséria. E aí que a gente cresce, né? Aí que tudo começa. Então, o voluntariado que eu fiz, que eu estou fazendo, eu me decidi por 1 ano, né? Então, nesse ano eu falei assim, eu vou estar com os 2 pés lá, né? E é uma atitude que dá um medo, gente, gela a alma inteira, assim, porque você fala, me comprometi, né? E aí eu queria bater um papo com vocês sobre comprometimento. Por quê? Eu não sei se vocês têm essa impressão. Acho que a Su, talvez, né, por estar aqui, ela também sinta isso. Mas o jovem, especialmente, né, falando de jovem para jovem, ele não quer se comprometer. Falou de comprometimento, eu vou embora, entendeu? Mas eu não sei se é inconsciente ou se realmente a gente quer se sentir super preparado para fazer alguma coisa. Só que aí que fica a dica, né? É no caminho que a gente vai se preparando, né? Porque é estar junto com alguém, é se disponibilizar para escutar também, que você vai sendo preparado, né?
Então, essa dedicação aí que eu fiz desse 1 ano, eu comecei a perceber uma coisa. Nessa busca, né, da minha vocação, o que eu achei mais bonito de tudo, e até agora está, é o quê? Deus não esquece de nenhum sonho seu. Nenhum, né? E eu vou falar isso daqui até o resto da minha vida, porque é uma coisa que a gente precisa gravar, sabe? Tudo que você sonha, Deus vai realizar, né? Tem algumas coisas que a gente fala, não, isso aqui é por capricho. Aí se é capricho, a gente deixa de lado. Mas Deus, ele vai te mostrando quais são os sonhos que estão ali, que tem uma raiz nele, sabe? Porque tudo que vem dele é eterno, né? E às vezes a gente esquece disso, a gente esquece que a nossa vida é passageira, né? E que as brigas, né? A gente briga tanto, discute tanto e se irrita por qualquer coisa. E na verdade tudo isso vai passar. O dia mais feliz passa, o dia mais triste passa, e o que fica, né? Então, justamente nisso, pensando em tudo isso, essa parte de consagrar minha vida, né, por 1 ano, que era um papo que eu tinha com o Padre Fernando, ele falava assim, olha, praticamente vai ser uma experiência de vida consagrada, porque aqui tem uma estrutura onde eu tenho essa possibilidade, né? E por que eu tô falando de sonhos? Porque muitas e muitas vezes eu passei por uma situação que eu acho que hoje todo mundo está passando, que é qual? Estar distante do Santíssimo Sacramento, né? Então, literalmente, né, físico. Eu não posso ir lá na igreja porque, não sei, são 2 da manhã e eu resolvi ter uma crise aí de identidade, qualquer coisa. E o negócio tá pegando aqui dentro, eu preciso rezar, eu preciso do próprio Jesus Cristo no meu quarto, entendeu? Pra falar com ele, pra chorar, ou pra agradecer por tudo aquilo. E o que eu fazia, sabe? Eu não sei, eu acendia uma vela, ou no meu caso, né, eu olhava pela janela, porque eu morava do outro lado. Mas eu tinha que ter a fé, né? E a fé, assim, é acreditar, é confiar. E hoje, quando eu passo por algumas situações que é difícil, né? Ainda que você tenha muita vontade, ainda que você esteja firme no seu propósito, quantas e quantas vezes a gente acaba, não sei, falando uma palavra um pouco mais forte, ou escutando uma palavra um pouco mais forte, uma situação de imigrante que mexe com você, coisas difíceis do dia a dia que você fala, não sei lidar, vou explodir. E o meu refúgio, né, falando aí de mim, sempre foi, né, e na verdade continua sendo, e creio que vai ser pro resto da vida, era ir pro sacrário, né, continua sendo. Então, ter Jesus Eucarístico ali, sabe, tipo, eu vou pro meu quarto, ele tá ali, é um estalo que me deu, assim, na cabeça, no coração, de falar, cara, eu vivo com Jesus Cristo Eucarístico, sabe? E às vezes é uma responsabilidade de lembrar que não tem gente, né, tipo assim, que tem essa oportunidade. Então isso fez eu mudar muita minha intimidade mesmo, né, minha espiritualidade com Deus. E é uma coisa que eu tenho valorizado, né, então eu sempre entrego todos que enfim, passaram pela minha vida, entrego ali o nome pra Jesus, sei que ele vai cuidar. E eu tenho certeza que essa experiência vai fazer com que eu me fortaleça para o dia que eu não tiver mais Jesus Cristo Eucarístico na minha casa, eu lembrar que ele tá dentro de mim. E eu tenho certeza que isso vai me deixar mais forte, né? Então hoje estamos aí na pandemia, né? Na quarentena em alguns lugares, onde a gente não pode, né, ir pras missas, ou até pode, mas assim, não sempre. Então fica essa sede, mas lembrar, né, de que Deus sempre vai estar aí com a gente, né? Então essa parte mais espiritual que pra mim tem me pegado bastante, mas também a experiência com os migrantes, né? Abrir a mente pra ver essas outras realidades tem feito meu coração vibrar bastante. E essa entrega mesmo, né? Entrega aí da parte da minha vida, de falar, eu quero fazer isso com a cabeça aqui, sabe? Porque eu acho que se entregar pela metade já não dá mais. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Só que chega um momento do seu projeto, no trabalho, em qualquer outro lugar, num relacionamento, numa dieta, em qualquer coisa da sua vida, não dá pra fazer as coisas pela metade. Um gato? Desculpa, tem um gato aqui. Não aqui, mas enfim. Gente, um gato. Vai lá ver. Olha o tamanho desse gato, Camila. Desculpa, gente, não desconcentrada aqui, mas tá tudo certo. E aí, é isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar sobre o voluntariado, sobre a missão. E aí a gente vai respondendo também.
Não, faz parte. Tá tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Gente, é porque o gato era enorme. O gato é anormal, não é normal esse gato. Caraca. Perguntinhas? Estamos esperando aí. Alguma dúvida? Muito bom. Gente, esse gato. Deixa eu aproveitar então, já que ninguém me respondeu. E aí eu vou contando um pouquinho da minha partilha. E aí a Su depois entra também, se ela quiser contar alguma experiência. Porque eu tava falando sobre as histórias, né, que marcam a nossa vida. E muitas histórias aí, muitas pessoas me trouxeram pra cá hoje. E às vezes, eu não sei, a gente tem uma ideia de que é a gente que vai impactar os outros. E na verdade é os outros que acabam impactando a gente, né? E em especial aqui na missão, os migrantes têm feito uma transformação em mim muito grande. Porque... que de verdade são muitas histórias. Mas vamos lá, vou tentar não chorar. É que de verdade a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que a nossa vida impacta. E impacta pro bem, né? A gente tem essa escolha. Então todos os dias que vocês acordarem, lembre disso. Como que eu quero impactar hoje, né? Não só a vida dos outros, mas a minha vida. Eu quero fazer valorizar o dia que eu tenho hoje, né? O presente que eu tenho hoje. E... tantas histórias bonitas e difíceis também acabam fazendo com que a gente olhe para a nossa própria vida, né? Então, dentro desse padrão, né, que a gente está trabalhando hoje para ajudar os migrantes, porque a gente não pode receber na mesma proporção que a gente recebia todos os migrantes para acolher, para dar um abrigo. A gente está trabalhando agora com as cestas básicas, mas ainda assim tem um caso ou outro que a gente pode fazer um outro tipo de ajuda, não sei, pagar ali... como que é o alquiler? O aluguel. Pagar o aluguel do apartamento, algo assim. E o gato voltou. O gato vai entrar. Perdão, sou eu não consigo não rir. Fecha a porta, é preto. Vai fechar a porta. Perdão, gente. Este caminho de voluntariado ajudaram a descobrir a vocação missão? Então, Elliot, você faz pergunta muito difícil. Olha, a Sueli vai responder por ela agora. Se o caminho do voluntariado te ajudou a descobrir a vocação / a sua missão. Cara, que difícil. Eu falo por mim, né? Apesar que a Camila vai falar por ela. Eu ainda tô num processo, né? Eu acho que a vocação, a gente fala bastante de vocação, né? Desde que eu estou na Fanuel sempre foi muito buscado isso. E claro, é muito bom a gente buscar saber sobre a nossa vocação, mas é algo que tem que ter paciência, né? A vocação, ela não é algo, não é como um trabalho, né? Não vai vir do nada, é algo divino, né? Então é um diálogo entre você e Deus, e às vezes esse diálogo pode durar anos, né? Um grande exemplo para mim é o Padre Fernando, né? Ele teve a sua juventude, ele curtiu a juventude dele e com 25 anos ele decidiu entrar no seminário, né? É claro que a gente não vai passar a vida toda, porque às vezes nossa vocação tá aqui, debaixo do nosso nariz, na nossa testa, e a gente que não quer ver, né? Mas eu, particularmente, eu tô num processo, claro que a missão, né? Depois eu vou falar mais sobre as minhas experiências, deixar a Camila terminar. Mas as minhas experiências aqui, a missão em si tá me ajudando em muitas áreas da minha vida, né? Que é um assunto que eu quero falar. Então, já depois eu respondo melhor, mas eu em si, minha vocação ainda está meio misteriosa, né? Estou aí tendo uma grande caminhada com Deus, com o Padre Fernando também, que é o meu diretor espiritual. E é isso, a gente tá caminhando, né?
Eu acho que é importante falar sobre esse processo da vocação, né? Como que a missão ajuda, porque aqui a gente enxerga de tudo, né? A gente teve caso aí de uma pessoa que foi pra vida consagrada, chegou a ficar uns anos, saiu, se casou, teve filho. Chegamos a conhecer pessoas que já se decidiram que era pela vida consagrada, missionário secular ou seja qual for a vocação, e entraram desde que sabiam e ficaram. Conhecemos casais e também migrantes, né? Então, assim, migrantes que são casados, a gente olha para essa realidade e também pensa na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e você vai reflexionando sobre tudo isso. Mas o principal da missão é que você enxerga a sua própria vida, né? E eu acho que, pelo menos por mim, a vocação ela não vem de um dia pro outro, né? Talvez não de 2 anos para um. Mas eu acho que também, claro, chega um momento que você precisa se decidir, porque viver a vida toda escolhendo, não sei muito bem se é viver, mas eu acho que a gente tá num processo parecido de consciência, né? E eu acho que é importante isso, viver uma vida porque você tá escolhendo, não porque falaram que você tem que viver desse jeito. Na pandemia mudou pro que esperavam do voluntariado? Sim, bastante. Porque a gente chegou em dezembro era uma outra realidade, né? Em dezembro a gente ainda estava recebendo os migrantes dentro da casa, eles ficavam aí de 7 dias, né, que seria o normal, mas um caso ou outro, assim, eles acabavam ficando 15 dias, até um mês, e era um momento onde eles podiam ficar dentro da casa, tinham o café da manhã, a janta, e no período da tarde eles saíam da casa para buscar emprego, para conseguir aí fazer a sua renda também, e voltavam para casa, né? E claro, tudo isso dependia do comportamento deles, né? Todas as questões. E aí a gente entrou nesse cenário da pandemia e tivemos muitas coisas alteradas, porque já não era mais possível receber a mesma quantidade. Acho que a gente chegou a receber 34 pessoas? 40, quase 40, vamos dizer assim. E hoje a gente não pode colocar 40 pessoas dentro da casa, né? 40 famílias. E como que a gente não vai parar a missão? Porque a missão não pode parar. Pelo contrário, aqui, e aí eu também falo isso com muito orgulho, porque a igreja, aqui é casa de missão, né, escalabriniana, a gente tá fazendo muito mais que o próprio governo. E eu falo isso com orgulho porque muitas vezes a gente esquece das nossas referências, né? A gente acha que a gente faz pouco e na verdade a gente faz, às vezes, mais do que a gente poderia fazer. Então agora a gente passou a ter uma realidade de entregar cestas básicas, né, para os migrantes. E aí foi cada vez aprimorando, né, como que a gente vai fazer essa entrega. Começando com 9, 15, de repente tinha 120 migrantes aí na fila esperando uma bolsa. Porque os migrantes também, né, nessa pandemia, muitos aqui em Tacna, eles trabalhavam em restaurantes, né, trabalhavam em lugares que foram fechados por conta da pandemia. E eles não tinham de onde tirar dinheiro para comprar comida. Então era uma maneira da gente conseguir ajudar eles, né? Já que eles não iam estar dentro da casa, então a gente converteu isso para essas bolsas. Então foi uma adaptação que foi assim, muito rápida. Tinha que pensar e vamos fazer bolsa, vamos fazer isso. E por isso que o sábado acaba sendo um dos dias mais corridos, por isso que a gente pediu para alterar o horário, porque a gente faz entrega de 50 bolsas por sábado, todos os sábados. Mas além disso a gente também ajudou aí outras pessoas com fraldas, com colchonetes, o que eles precisavam, né, que eles iam pedindo, sem contar com os migrantes que já estão na casa desde que começou a quarentena. A gente segue com os 2 trabalhos, mas em resumo, muita coisa mudou por conta da pandemia. Qual a maior dificuldade que encontraram nesta missão? Eu acho que convivência foi a maior. Sim. Convivência. Eu acho que a gente pode esperar muita coisa, mas na hora do vamos ver, acabam saindo outras, né? E a convivência é uma questão de que você tem que ceder um pouco do seu espaço, né? E o espaço, digo, externo também, com certeza, mas interno, né? De saber que eu vivo de um jeito, outra pessoa vive do outro, ela sente de um jeito, ele sente de outro, e a gente tem que saber se adaptar com a pessoa. Adaptar isso e aceitar, né? E essa aceitação eu acho que é um processo que eu pelo menos vou levar, estou trabalhando,
quero trabalhar isso ainda, mas que eu vou levar ainda comigo pra frente, né? Porque eu acho que a gente sempre tem que trabalhar isso, porque isso vai servir pra tudo, pra gente conseguir aprender a lidar melhor com o nosso pai, pra conseguir lidar melhor com o nosso vizinho, pra conseguir lidar melhor com a própria Fanuel, né? Respeitando o jeito de cada um. E são pessoas, por exemplo, né? Cada voluntário aqui praticamente era de um estado. A sua ainda mora em São Paulo, né? Junto com a gente. Mas ainda assim ela veio de Fortaleza. Então, assim, querendo ou não, eram 5 realidades diferentes, né? São Paulo. Não, São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina e Minas Gerais. E México. Então, assim, junta tudo, né? Tudo isso e vamos nos adaptar. E aí agora eu queria chamar o nosso padrecito, Padre Fernando. Venga, padre. Sim, o que eu faço? Pode dar um oi para todos. Oi para todos. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Eu sou o Padre Fernando, por quem não conhecia, sou escalabriniano. Acá acima está Scalabrini, acá está a Nossa Senhora Mãe dos Migrantes. Eu estou muito agradecido por estas 2 meninas que vocês enviaram como missão escalabriniana também. Então, se tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, se quiserem escutar alguma coisa, aqui estamos. Somos SIM, Scalabrini International Migration Network. Isso. O biquinho. Se tem alguma pergunta, aqui estamos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Bom, o que eu falo? Quando eu vim pra cá, quando eu recebi a proposta, né, foi através da... Ah, padre, aí ele está perguntando como que a gente se comporta aqui. Elas se comportam. Mais saúde. Então, eu falo a verdade ou continuamos sendo amigos? Eu não sei agora. Não, ela se comporta muito bem, tem feito um trabalho muito bom. Acho que agora que eu cheguei da rua, a Suelen estava falando sobre um pouco a questão dos desafios, não? Então, a convivência com os migrantes, a convivência entre nós, é uma das partes que acho que elas estão se superando muito bem, porque somos uma equipe de trabalho que foi se conhecendo pouco a pouco, os defeitos de cada um que todos temos, as virtudes, qualidades de cada um, valorizar as qualidades, suportar com paciência, como nos diz uma das obras de caridade espirituais, suportar com paciência os defeitos dos outros, mas sobretudo trabalhar em equipo e saber que estamos aqui por um ideal, que é a fé que o Senhor, que temos todos no Senhor, a fé que temos em Deus e que nos motiva, nos inspira para fazer o nosso trabalho servindo a quem mais precisar, especialmente na pessoa do migrante. Então elas se comportam. Então vamos assim. Não, meninas muito boas, muito boas. Obrigado. Enfim, quando eu recebi a proposta foi através da Fernanda, né? Fernanda Kallinger. Na realidade, eu estava em crises, né? Como sempre, já de costume. E ela me falou sobre, né? Que o Padre Alejandro estava buscando jovens para fazer um voluntariado. E então, eu de começo falei, não vou sair daqui, né? Da minha zona de conforto. E por medo, né? A gente tem medo de se arriscar. E assim, eu acho que fui uma das mais jovens que passou aqui pela casa, né? E pra mim tá sendo, como eu disse, né? Da pergunta da Erid da missão, pra mim tá sendo algo muito incrível, né? Eu acho que pode considerar que eu já cresci muito como pessoa, né? 1 ano é muito pouco, mas de verdade que a experiência aqui me trouxe muitas coisas, né? Então, quando eu cheguei aqui, foi tudo muito novo, tudo muito bom até então, né? Você conhecendo coisas novas. E até que veio essa pandemia, né? Essa pandemia. E então, foi um baque, né? Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? E aí veio
mais uma crise que, nossa, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Isso não é pra mim. Eu sempre fui uma pessoa muito de sair, né? Eu adoro sair, adoro estar com meus amigos. E então foi muito difícil, né? E aí entrou a crise do que eu tô fazendo aqui, que eu quero pra minha vida. E eu falei, não, isso não é pra mim, né? Então eu tive longas conversas com o Padre Fernando, longuíssimas. E aí entrou a questão da vocação, entrou tudo, né? Então eu falei, falando com Deus, eu falei assim, cara, como você é incrível, né? Porque assim, a gente veio pra uma missão. Mas na realidade, pode-se dizer que a missão, claro, a gente dá o nosso trabalho pros migrantes. Mas foi uma missão mais assim de nós mesmos, sabe? A questão da convivência, que o Padre Fernando falou, você lidar com outras pessoas é outra coisa. Você passar um ano com outras pessoas é outra coisa. Pessoas que têm ideias diferentes, costumes diferentes, foi criada diferente. Então você saber lidar com essas pessoas, e isso é muito bom porque você agrega pra sua vida algo assim de que você consegue olhar pro seu próximo com mais facilidade, de dizer assim, claro, ele não foi criado como eu fui, ele não tem os mesmos costumes que eu, claro que ele vai fazer isso e pode ser que me irrite, entendeu? Então isso é uma aprendizagem também, né? Eu acho que a questão da questão de eu crescer mais, né, amadurecer mais como pessoa, levar a vida mais a sério, né? Na questão, não que eu levasse a vida como pagode, mas tipo, levar as coisas a sério e ver realmente o sentido da vida. Hoje, refletindo, muitas coisas eu me arrependo de não ter aproveitado, né? De não ter aproveitado por quê? Porque eu não tinha a consciência, e não que eu tenha hoje, que eu sei que me falta muito, né? Que todo dia a gente tem que buscar. Mas me arrependo de muitas coisas que eu deixei de aproveitar por ser uma pessoa imatura, por ser uma pessoa que não soube dar valor, né? E essa missão me trouxe muitas coisas, ver os migrantes saindo da sua casa, saindo do seu país, né? Para uma busca de uma vida melhor. É um tapa na cara, porque você fala assim, meu, o que eu quero, né? O migrante, pra mim, é o meu maior ensinamento da vida, né? E é uma coisa que eu vou levar pra minha vida toda, com certeza, mas, tipo, a questão de você quando você conversa, quando você está com eles, quando você convive, porque a gente tá tendo a experiência de conviver com eles, né? Isso já é um grande presente, né? Posso falar que é um grande presente porque você vive com outras culturas, outras pessoas, e você vê o sofrimento. Então, tipo assim, é um presente que eu chamo de presente, apesar de todas as dificuldades que a gente passa, mas é um grande presente que Deus deu pra minha vida, deu pra vida da Camila também, e que eu acho que não deveria parar só aqui, que as pessoas deveriam ter mais, os jovens principalmente, ter mais essa vontade, né, de buscar, igual a Camila falou, não precisa você ir muito longe, né? No nosso país, quantas pessoas precisam? Você vai lá em São Paulo, no centro de São Paulo, quantos migrantes você vê na rua? A gente virou costume e a gente não pode se acostumar com essas coisas. Minha mãe fala, não, filha, não se acostuma com coisa ruim. Porque isso é ruim, você vê uma pessoa que tá saindo do seu país porque não tem uma condição, é horrível. Porque tá sofrendo, é horrível. Então, tipo assim, cara, isso foi um estalo de Deus pra minha vida. Foi tá aqui, foi um estalo de Deus, assim, pra falar, Suelen, acorda. Acorda enquanto você tem tempo. Porque tem gente que vai acordar com 40, 45 anos,
Então, tipo assim, agora, é o agora, sabe? É muito clichê, a gente escuta isso sempre, então fica esse negócio, esse costume. Ah, tá bom, mas amanhã. Não, agora, sabe? E não precisar, ai meu Deus, tô falando espanhol. Não precisa você sair da sua zona de conforto, do seu país pra você entender isso. Basta você querer, né? E Deus, eu acho que eu não sei, eu posso dizer que eu estaria uma pessoa totalmente perdida se esse 2020 eu não tivesse aqui. Perdida no sentido porque tendo a consciência do que eu tenho hoje, graças ao Padre Fernando, a essa missão, ao Padre Alejandro, também às minhas companhias, né, dos voluntariados, porque a gente sim compartilha muita experiência entre a gente. Graças a eles eu tenho uma consciência que se eu tivesse aí hoje, infelizmente eu não teria. E assim, é algo tão simples, eu acho que a gente tem, os jovens principalmente, têm muito medo de largar essa vida. Pelo menos a minha vida mundana eu tinha muito medo, né? Você deixar de ir pra festa, porque aqui a gente realmente é mais difícil, é uma vida mais séria, né? Mas não que você deixe de viver. Claro que não, a gente se diverte, a gente joga Uno e brinca. E é uma coisa gostosa, mas a gente leva a vida a sério, a gente entende o propósito das coisas, entende o propósito da nossa igreja, né? E a missão, eu acho que é isso, né? É uma missão que vai muito mais além das pessoas. Eu acho que a missão, às vezes a gente precisa... Vocês se sentem livres ou presa? Eu, de verdade, que agora, eu acho que a gente leva muita liberdade no sentido de sair, né? Ah, sair, vou me divertir. Não, eu acho que eu tô muito mais livre, sou muito mais eu, tendo a consciência que eu tenho hoje. Agora eu não sei a Camila. Então, gente, brincadeira. Não, eu me sinto livre, porque eu acho que a gente tem umas ideias um pouco erradas. E isso é uma coisa que eu vejo que a gente tem trabalhado muito, mas falando de mim, que eu tenho me esforçado para mudar alguns conceitos que eu trago comigo já de algum tempo, né? E que são conceitos que me atrapalham um pouco. Porque às vezes a gente acha que é livre por poder fazer tudo. Quando, na verdade, quando você faz tudo, você acaba se aprisionando. Porque se você não fizer isso, você não se sente completo. E quando você não faz isso, na verdade, quando você tem a opção, né, de fazer ou não, aí sim você é livre. Porque você não está aprisionado a qualquer coisa, né? Não precisa nomear, dar nome aos bois. Mas eu acho que é um pouco disso assim que eu tenho aprendido também, sabe? Então eu me sinto livre justamente por poder fazer essa escolha com consciência, né? Do que eu quero pra minha vida, como que eu quero desfrutar a minha vida. E às vezes é um pouco difícil, né? Porque Suelen 20 anos, eu com 25 anos, a gente fala, nossa, mas nossa juventude tá aqui. E sim, eu vejo que eu tô aqui, é justamente onde eu queria estar. Porque 2020 eu vejo muitas pessoas falando, ano perdido, acaba logo. E na verdade, pra mim, foi o ano que eu tenho certeza, né? Vai ser o ano que eu mais cresci. Porque eu também me permiti falar assim, não, eu não aceito mais viver essa minha vida, eu quero mudança, né? E pra gente mudar, a gente tem que se esforçar, né? E tirar esses conceitos que a gente já traz com a gente, que a gente nem sabe por que tá na nossa vida. Então, sim, é isso. E é isso, basicamente, né? Mas, enfim, voltando mais pra missão, né? A missão aqui é... Você tem que ser forte, né? Assim, no sentido emocional, né? A gente acha muito que... não, basta eu querer ajudar isso. Não. Você tem que vir com a estrutura emocional. Assim, claro que a gente não veio, né? A gente aprendeu aqui. Isso também é as experiências que a gente ganha. Porque são realidades que você nunca imagina. Sabe, eu acho que aquela coisa que você nunca imagina, né? Eu acho que eu descarto, porque tudo é possível. Todo tipo de realidade eu acho que a gente já viu aqui. E é um sofrimento, e você vê que, voltando ao mundo, né? Porque isso também relaciona a economia, a tudo. Você vê que o nosso mundo tá cada dia mais perdido. As pessoas estão mais perdidas, né? As pessoas não têm mais sentido. E assim, a gente tá aqui e podendo tá vendo... Claro que não é bom a gente... Não é algo positivo isso, mas você vê essas pessoas assim...
Porque muitas vezes a gente pensa, mas eu não tenho sentido pra minha vida, mas eu tô perdida. Mas, se você vê essas pessoas que não tem onde ficar, que não tem uma estrutura, uma base familiar boa, ou algo assim, você fala, eu tenho tudo. Então, tipo... Um valor pessoal que a missão trouxe a vocês? Um valor pessoal? Sim, que trouxe um valor. Como assim? Um valor. Sim. Que agora tem um valor? Honestidade, fraternidade, Eu acho abertura, compaixão. Sim. É que eu acho que é difícil resumir em um. Nossa, eu acho valores muito, mas um valor. Nossa, ele de você é Para de fazer essas zica. perguntas, é difícil. Não, continua. Um valor. Um valor. Um valor. Acabou. A capacidade de reflexão vocês estão tendo. É um grande valor, a capacidade de refletir as coisas, refletir constantemente. Esse é um valor. De dizer, agora eu sou muito mais reflexiva, agora eu já vejo uma ideia, uma notícia. Eu acho que ser uma pessoa mais crítica. Isso. No sentido bom, né? Claro, óbvio. Uma pessoa crítica no sentido de por que isso e pra que isso, né? Porque a gente fica, por que isso? Por que isso? Mas pra que também? Pra que serve isso? Por quê? Pra quê? Eu acho que é uma consciência mesmo, é como uma lanterna. Parece que eu tô com uma lanterna agora olhando pra minha vida, pras minhas atitudes, pras minhas escolhas. Mas eu sinto que eu tô vivendo aquilo que eu quero viver, não que falaram que eu preciso viver. E esse questionamento saudável, digamos assim, né? Não é só sair questionando tudo e Deus e por que é isso, por que é aquilo. Não, é um questionamento que eu faço pra evoluir, né? E não só por mim, mas também pra ajudar quem tá do meu lado, né? Eu acho que é isso. Mas enfim, é isso, né? Eu acho que a missão é muito particular de cada pessoa, né? A gente tá aqui transmitindo algo pra vocês, mas que não é tão difícil de se viver, né? Eu acho que nossa realidade do nosso país, hoje em dia, se pode sim viver algo muito bonito em relação a algo pessoal, né? Você crescer nessa situação, né? Porque muitas vezes a gente desanima, a gente perde o sentido de tudo, mas às vezes não é isso, que tudo isso, né? Infelizmente quer passar, a gente tem que tirar a parte boa disso tudo, né? É o que a gente tá fazendo todos os dias, porque depois que a gente veio e acabou todo o sistema da casa no sentido de receber migrantes e tal, a gente meio que se sentiu perdida, né? Eu acho que o maior ensinamento que a gente pode tirar para esse ano é que a gente se sentiu perdida, mas a gente soube buscar uma solução, né? Pro problema, né? De não mais receber, como que a gente pode ajudar no meio disso tudo, né? O que a gente pode fazer? Porque aí a gente dá como missão perdida, mas não... Tudo tem uma solução. Tudo dá pra dar um jeito, né? Então eu acho... eu acho pra mim é isso, né? É o maior ensinamento. Eu acho que eu posso... com os migrantes em si, a gente também tenta passar bastante esperança pra eles, né? Porque foram as pessoas mais atingidas com tudo isso, né? Pessoas que perderam tudo. Mais do que já estavam perdidas, mas perdeu casa, perdeu esperança, perdeu tudo. Então passar isso pra eles, e eles também, sem saber, inconscientemente passam isso pra gente, né? Porque eles dão fortaleza pra gente de dizer assim, não, tem gente que precisa de mim, né? Igual precisa de você que tá vendo a gente também. E é isso. Padre Fernando? Eu acho que quando perguntaram sobre um valor, tem uma palavra, uma expressão melhor, é uma capacidade que talvez elas não tenham muito refletido sobre isso, que eu acho, estou convencido que elas estão adquirindo, que é a resiliência. Não sei se escutaram alguma vez essa palavra, resiliência, que é a capacidade
de se enriquecer com as dificuldades. Quando eu afronto uma dificuldade, eu tenho que passar por uma dor muito grande, um sofrimento, uma barreira, e eu saio desse momento difícil muito mais enriquecido, então eu tenho resiliência. Então eu acho que elas têm adquirido nesta missão a resiliência, a capacidade de sair fortalecidas de momentos difíceis, de momentos de muito confronto. Então, o que nós temos hoje é uma sociedade que é muito frágil, muito fraca, né? Não temos capacidade de enfrentar problemas e também não temos capacidade de enfrentar grandes problemas. E elas acham que estão adquirindo essa capacidade de falar frente aos grandes problemas, sou uma pessoa muito mais forte. E além de tudo, o melhor que vou ter é que, além de superar algum problema, alguma dificuldade, vou sair enriquecido por ter tido essas dificuldades. Imaginemos todos que sempre que eu tiver um problema, isso é para meu bem. Acho que é um pouco difícil essa noção ter. Qualquer problema que eu tiver é para meu bem. E o que quero dizer com que é para o meu bem? Que eu sairei enriquecido com isso. Então, acho que elas estão tendo esse valor, essa capacidade, adquirindo de resiliência, tá? Gente, enfim, a calma. missão chama. A missão chama, então eu já vou indo. Foi um prazer. Eu sei que eu me embaralhei um pouco, né? Mas é basicamente isso. Mas é isso, tá bom? Amo vocês. Agora eu vou trabalhar. Um beijo. E rezem pela gente, tá? Tchau. Sim, rezem muito. Cuidado com o celular, meu. Tá bom, toma cuidado. Então, gente, só pra finalizar, né? Dar um resumão aí. Mas é um pouco disso. A gente fica muito feliz de partilhar com vocês, porque é uma experiência muito gostosa de viver. Porque apesar de todas as dificuldades, né? De ter momentos que você fala assim, nossa, gente, eu não sei lidar com essa situação que é difícil, né? Do migrante. Uma situação que você fala assim, nossa, isso me dói no coração mesmo, eu não sei lidar. Ou não sei, uma situação da nossa convivência, coisas difíceis, tem muita coisa boa. Tem a parte feliz também, a parte que você se sente livre, que você se sente completo, né? Então tem os dois lados, eu acho que é importante falar disso também. É uma missão completa, que eu acho que é a vida, né? Tipo assim, vem um pacote completo, não é só uma parte. E é isso que a gente precisa começar a aceitar. Vai ter os dois, né? E aceitando isso, eu acho que a gente vive um pouco melhor. Então, agradecer vocês pela companhia, sigam aí rezando com a gente. E pra terminar, padre, pega lá o violão, por favor. Cadê? Porque ele vai tocar, né? Porque eu não sei tocar. O violão tá guardado? Ixi. Não tem. Então, mas se a gente não arranjar o violão, tudo bem, a gente improvisa aqui. Mas eu queria falar o que? Rapidamente. Eu sinto que em alguns momentos eu tive a escolha de tirar tudo que eu tinha, né? Então, eu me senti sem nada, sem nenhuma estrutura. É como se fosse... É isso, gente, não tem estrutura nenhuma. E sobrou uma coisa, que foi a minha relação, a minha intimidade com Jesus Cristo. E é isso que me mantém firme. E às vezes, claro, é importante lembrar dos dois. Gente, corre, padre, falta 1 minuto e 50. E às vezes a gente esquece de que, sim, tem que pôr a mão na massa, mas tem que rezar também. Tem que ter esse equilíbrio santo, né? E tem uma frase curtinha, é em espanhol, mas vocês vão entender porque ela é bem fácil. E é isso, é basicamente isso que a gente precisa falar para Jesus. Mas, que canto? Todo puedo. Sim, muito bem. Nós partilhamos muito aqui com as irmãs. 25, padre. Tá? E recentemente falei que esta música foi muito enriquecedora para mim num momento importante da minha vida. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza en medio de la prueba. Gente, é isso. Obrigado, fiquem com Deus. Rezem por nós, rezamos por vocês. E é isso. Tudo
podemos com Deus que nos dá fortaleza em meio da prova. Beijo, tchau!